Bem, amigos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Matheus Simas e hoje nós vamos falar sobre as operações com o robô automatizado na plataforma Money Robot. Avalon, um robô que faz operações em M1 de forma automática. É uma ferramenta totalmente diferenciada. Aquelas pessoas que gostam de operar de forma manual para operações em M1, já temos uma tecnologia que faz essas entradas para você. Você deixa ele operando de forma automática. Então quero mostrar para vocês na plataforma como ele funciona. Então vamos lá. Primeiro vocês vão ver essa parte esquerda aqui da plataforma, ok? Essa parte esquerda da plataforma é onde a gente trabalha com as inteligências artificiais, são os robôs. Pode clicar aqui para você tirar a opção manual da tela, ok? Aqui são os ativos que ele opera. Nós temos vários ativos aqui que ele pode estar operando. Geralmente a gente faz operação em índice de volatilidade sem index. É uma operação que eles costumam trabalhar. Aqui são os robôs. Então vamos falar do Avalon. Como ele funciona, como que funcionam as funções dele nesse operacional, ok? Nós temos aqui um modo de negociação. O que seria o modo de negociação? Modo de negociação, nós temos três modos. Temos modo preciso, modo balanceado e o modo veloz. O que seriam esses modos? Antes do robô ele fazer qualquer tipo de operação, ele vai entrar com uma operação na conta virtual. Então ele valida primeiro se aquele operacional ele está perfeitamente correto. E aí quando ele recebe um loss virtual, uma perca, ele vai entrar na operação com a banca real. Então ele valida para depois entrar. Nós temos três níveis. Temos o nível preciso, o nível balanceado e o nível veloz. O nível veloz, ele vai operar de forma mais rápida. Ele não vai dar tanto loss virtual. Ele não vai buscar os loss virtuais muito tempo para poder operar, tá? E assim sucessivamente, o balanceado menos, o preciso menos. Eu vou mostrar para vocês aqui a relação exatamente, separei aqui os nomes, tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui para passar para vocês a informação certinha. Ok. Então temos aqui no primeiro modo, no modo preciso, ele utiliza 3 loss virtual, tá? 3 loss virtual para poder começar a fazer as operações. No balanceado, ele vai utilizar 2 loss virtual para começar a fazer as operações. E no modo veloz, ele vai utilizar apenas 1 loss virtual. Teve loss virtual, ele já se prepara para fazer a operação. Vou colocar aqui para vocês verem e nós vamos fazer isso na prática também. Ok. Aqui depois vocês vão ter que configurar a quantidade de dólares que vocês querem entrar na operação, tá? O mínimo aqui é 0,35 que vocês podem começar, tá? Só que já fica configurado para $1. Essa configuração é feita por vocês, certo? Nós vamos fazer uma aula depois explicando qual que é a melhor entrada, qual que é a melhor meta, tá? Para determinadas bancas, né? Então, se você tem uma banca baixa, você vai dar a entrada mais baixa. Se você tem a banca mais alta, você vai dar a entrada mais alta e assim sucessivamente. Isso seria uma outra aula específica que é de gerenciamento. Aqui é o lucro que você vai buscar, tá? Vou deixar aqui $20 mesmo. E aqui é o limite de perda. Nessa aula de gerenciamento a gente também vai conversar sobre isso, mas nesse caso eu vou deixar $1.000 mesmo para a gente poder ver o robô rodar bastante. Agora temos aqui um gerenciamento de risco, tá? O que é o gerenciamento de risco? Temos a quantia de mão fixa, que é onde o robô ele vai dar uma entrada de $1 e ele não vai dar um martingale, ele vai continuar dando várias entradas de $1, é uma mão fixa. E a partir daqui para baixo, ele já começa a utilizar a estratégia de martingale. Para quem não sabe o que é estratégia de martingale, eu vou explicar agora. Por exemplo,
Se você entra na plataforma com $1, ele perdeu aquele $1, ele tem que entrar com o dobro desse valor para poder recuperar aquela perda. Então, na próxima operação, ele entra com 2, né? Que é um fator martingale 2.0. Entrou com 2 para recuperar a perda que teve. E assim sucessivamente. Então, nós temos 3 níveis de Gale, que a gente chama, né? Martingale. Conservador, que é um nível mais baixo, aqui ele dá uma recomendação para bancas no mínimo de $50. Otimizado, tá? Valores recomendados até $100. E agressivo, martingale mais alto, tá? Porque ele consegue ter mais eficácia aí, mas também se torna bastante agressivo, porque martingale alto. Vou explicar por que ele fica agressivo. Se eu entro com $1, perdi. Se ele entra ali com $4, perdi. Ele entra com 16 e assim sucessivamente. Os valores de entrada vão ficando mais altos e aí pode bater no seu stop loss de forma mais rápida. Então fica mais agressivo, mas também quando você acerta a operação você lucra bastante e bate a meta mais rápido. Então são esses fatores aqui que vocês têm que entender da plataforma, tá? Aqui são os gráficos, então, fazendo operações aqui, eles aparecerão aqui nesses gráficos, tá? Então, vou colocar aqui para vocês verem de forma veloz e forma, colocar aqui, agressiva, tá? Para vocês verem essas operações mais rápidas. Iniciei a operação, o que ele vai fazer, galera? Se vocês vão clicar aqui em registro, você vai ver que aqui vocês vão ver todo o trabalho que o robô está fazendo. Então ele está esperando até a próxima a negociação. Já iniciamos uma nova versão, tá? Então quer dizer que ele já está pronto para trabalhar. Ele nesse momento ele fica analisando o gráfico. Você vê que o modo ele já está aqui, ó, tentando comprar, ó, com contrato comprado, tá? A gente vem para negociação. Então vocês podem ver aqui que ele fez um contrato, uma compra de contrato virtual. Por que ele faz a compra de contrato virtual? Exatamente porque, o que eu falei? O modo dele é o modo veloz. Então ele primeiro tem que levar um loss virtual, certo? Para poder dar entrada na real. Então isso aqui é um modo de proteção para a operação. E ele faz a operação, galera, aqui em 54 segundos. Então, cada entrada leva 54 segundos. Ele opera em velas de M1, né? Que são velas que demoram 1 minuto para finalizar a operação. Vocês vão ver isso quando ele der uma entrada na conta real. Ok? Então, aqui vocês veem tudo, ó. Contrato virtual comprado, ó. O que aconteceu aqui? Tivemos uma perda. Então, quando a gente tem uma perda, ele já prepara para negociar na conta real. E aí ele já fez uma entrada na conta real. Ele entrou nesse valor aqui e ele tem aqui 44 segundos restantes para poder finalizar aí a operação. Aqui já aparece se a gente está tendo lucro ou perda. Nesse caso ele está errando a operação, então está tendo perda. Se a gente clicar em gráfico, a gente consegue ver aqui em tempo real. Tá vendo? A gente deu uma entrada aqui, o gráfico começou a subir e ele tá perdendo porque provavelmente ele fez uma compra acreditando que o mercado iria para baixo, tá? Então, bacana aqui a gente ver toda a operação e aqui todo o registro, ó. 12 segundos para finalizar a operação. Por exemplo, aqui já estamos praticamente perdendo esse $1. Não tem problema, ele vai fazer agora o fator martingale, vai entrar com uma entrada para recuperar, ó. Perdemos, obtivemos a perca. Ele está esperando para a próxima negociação. Próxima negociação feita, tá? Ele entrou aqui. Ah, Matheus, como que eu sei se o mercado ele comprou para cima ou para baixo? Aqui, ó. Index for restritamente inferior, então quer dizer que ele comprou para baixo. E aqui, restritamente superior, quer dizer que ele comprou acreditando que o mercado ele vai subir. Então, a partir desse ponto aqui, ele acredita que o mercado ele vai subir. O mercado está derretendo, ele está errando a operação de novo. Mas ele faz toda essa análise de forma assertiva. Ele utiliza aí algumas estratégias que programamos eles, como banda de Bollinger e alguns indicadores, tá?
para poder fazer essas análises. Não é de forma aleatória, existe uma base, existe um estudo, tá? Ele errou a operação novamente, não tem problema. Ele vai entrar para recuperar. Ó, quase que ele recupera no finalzinho ali, ó. Caramba. Mas beleza. Registro. É bom que eu mostre para vocês exatamente toda a operação. Ó. Então aqui perdemos $1, aqui perdemos 2,5 e agora ele vai entrar com um valor maior para poder fazer essa recuperação. Ele entrou com 6,25, tá? Então, ó, vamos lá. 37 segundos, está errando a operação novamente. Agora ele comprou, acreditando que o mercado ia para cima novamente, ó. Parece que está querendo voltar. Vamos ver aqui. Ó, tá brigando, ele desceu um pouco. Se a gente puxar esse gráfico, vamos ver como é que o gráfico tá. Esse gráfico tá meio lateralizado, mas sempre está subindo um pouquinho mais, ó. Subiu mais um pouco daqui, subiu mais um pouco daqui, então eu acredito que esse gráfico está de alta mesmo, tá? Ó, vai acertar a operação ali agora e o robô acertou. Tivemos duas operações, três operações, duas perdas e um ganho. Um ganho a gente já ficou no lucro aqui, 1,79. Então esse robô, galera, é justamente aquele robô que você precisa para você que quer ficar despreocupado das operações. É como se você tivesse um funcionário trabalhando para você, um trader, tá? Exatamente isso. Ele faz essas análises e ele vai buscando as operações. Nesse momento vocês vão ver o seguinte: quando ele compra, ele renova ali as análises dele em tendência, ou seja, ele volta a comprar um contrato virtual. Por quê? Porque ele viu que as primeiras operações dele não deram certo. E depois ele recuperou. Então ele vai reavaliar todo esse mercado comprando um contrato virtual. Ele acertou esse próximo contrato, tá vendo? Então mesmo assim ele não entra. Ele só entra quando ele perde, porque ele vê ali que ele vai ter mais chance de lucro na próxima. Ele testa o mercado. Então ele testou o mercado, viu que vai ter mais chance de lucro na próxima, ele vai entrar para fazer a operação na conta real. Então esse robô é projetado para isso, tá? Esse é o modo veloz, galera. O modo veloz, ele só faz um teste de um loja virtual, tá? Ele faz um teste de um loja virtual. Mas se você quiser botar em um modo mais conservador, você tem essa posição também. Ok? Então, essas ferramentas servem para cada adaptação que você quiser. Se você quer uma operação mais tranquila, deixar rodando o dia todo, para bater aquela meta sua, ok, você vai fazer isso. Aqui tem um limite de perda, você estabelece o seu limite de perda, estabelece a sua margem de lucro e você vai colocar o seu funcionário para trabalhar. Então tá muito diferenciado, tá? Essas operações. Aqui aparecem as negociações, né, que ele fez, tudo mais. Aqui é um gráfico de dígitos, aqui é para uma outra ocasião. E essa operação é feita através desse gráfico, tá? E tem o modo carteira, que é um modo bem bacana também. Isso aí eu vou explicar numa outra aula para vocês, tá? Mas se ele der uma entrada aqui, eu posso estar mostrando para vocês. Deixa eu ver como é que tá as negociações, os registros. Ele deu dois lucros, tá vendo? Tá indo pro terceiro para buscar aquele loss ali para dar entrada na virtual. Então, sem muitas delongas, esse robô é diferenciado. Olha isso, galera. Ele vai entrar na conta real. Agora eu vou mostrar o modo carteira para vocês. Ele perdeu, fez uma entrada agora acreditando que o mercado vai para baixo. Vamos ver. Fez uma entrada aqui, ele acredita que o mercado vai para baixo. Aí entra o modo carteira, galera. Ó, se eu clicar aqui, eu consigo vender essa operação e sair no lucro com ela. O ideal é não fazer isso, tá? É deixar o robô trabalhar com a recuperação dele normal, senão foge um pouco do gerenciamento de recuperação. Mas para a operação manual, que são operações que eu vou ensinar para vocês em outras aulas, para quem quer operar manual,
Esse modo carteira é muito bacana, porque você pode encerrar a operação antes mesmo do tempo que foi estabelecido, que é o tempo de 54 segundos. Então tá lá, o modo carteira, se eu quisesse encerrar aqui, eu encerraria. Mas eu vou deixar porque a gente vai ganhar mais, né, se a operação for até o final, 84 centavos de dólar. Galera, então, tá entendendo como é sensacional essa ferramenta? Ferramenta sensacional, tá? E é isso, agora vamos para as próximas aulas, para os próximos robôs. Então aguardo vocês aí e espero que vocês façam uma excelente negociação.